Eu estou aqui hoje com uma visita bem importante para nós da área da saúde da RIP. Eu estou com o Ulisses Bernardinetti. Prazer, Ulisses. Muito bom recebê-lo. Muito obrigado. Viu? Ulisses, ele é coordenador do programa de dengue da Prefeitura de Indaiatuba, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Ele estava me contando aqui que já são mais de 20 anos cuidando e falando sobre dengue no município, né, Ulisses? É isso mesmo, é uma longa jornada aí já. E o Ulisses veio, a gente estava conversando antes, ele trouxe alguns assuntos bem interessantes sobre a dengue, né, Ulisses? Queria então começar perguntando para você o que é a dengue, que doença é essa, né? E por que do mosquito da dengue, né? Conhecido como mosquito da dengue. Isso. A dengue ela é uma doença do arbovírus, né? É uma doença transmitida por artrópodes, que seria o quê? São os mosquitos, né? Então, a dengue, na verdade, são vírus que são transmitidos por mosquitos. É uma doença febril aguda, né? E ela tem uma importância muito grande dentro do nosso ambiente, né? Por sermos um país tropical, né? E nós temos a presença do Aedes aegypti, né? Que é um mosquito que se apropriou do nosso clima, das nossas situações que nós temos dentro da casa, que acaba facilitando para ele. Isso é interessante, né? É quase que assim, a dengue e o mosquito caminham juntos do ser humano, né? Vivem juntos. E essa é a questão, né? A gente convive com eles no mesmo ambiente. E o Ulisses estava contando que essa explosão do número de casos é também pelo hábito de vida do mosquito muito próximo do ser humano, né? Por isso que ele transmite a dengue para nós e nós também transmitimos para os mosquitos, não é isso, Ulisses? É isso mesmo. Essa interação, né? Essa interação, porque as pessoas elas estão constantemente em circulação no mundo, no nosso país, e nós que levamos os vírus, né, depois de ser infectado por um mosquito, nós que levamos os vírus para outras localidades onde tem mosquito sadio e acaba tendo transmissões. Exatamente. Então veja que não é só o mosquito que nos contamina. Nós contaminamos o mosquito quando nós somos picados tendo a doença ativa, não é isso, Ulisses? É isso mesmo. Esse é o ciclo, né? E aí falando um pouco ainda sobre a doença, né? Então a pessoa ela é picada, né, Ulisses? Depois de alguns dias ela começa a ter sintomas, não é isso? É isso mesmo. Depois que ela é picada pelo mosquito, acaba aparecendo geralmente, em média, de 3 a 5 dias, que começa a aparecer os sintomas nas pessoas. E quais são os sintomas mais comuns, Ulisses? É febre, principalmente por até 7 dias, né? É uma doença febril aguda, tem que ter febre, dengue. Tá. Aí vai vir acompanhado sintomas característicos, dor de cabeça, pode aparecer dor nos fundos do olho, né? Parece que está empurrando o olho mesmo para fora, né? O pessoal fala muito disso. Isso, é a dor muscular, só de tocar na pessoa ela vai sentir dor, né? Que a gente chama, que é a mialgia e a artralgia, né? Que são as dores articulares, que são comuns também. Pode aparecer coceira na palma da mão, na planta do pé, aqui na parte do tronco. E lesões na pele, manchas na pele? Pode ocorrer depois de alguns dias de infecção, né? Vai ficar todo pintadinho, né? A pessoa fica toda pintadinha, chamado petequias. E o Ulisses falou também que depende do subtipo, né? Nós temos 4 subtipos do vírus da dengue, né? E aí cada um tem uma característica de sintoma mais ou menos preponderante, não é isso, Ulisses? Tem isso também, né? A gente sabe que a dengue vírus 2, nós estamos ter 4, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. O 2 acaba sendo mais virulento, por isso que iniciou até a vacinação da dengue nas regiões que estavam com transmissão do tipo 2. E com relação à dengue hemorrágica, Ulisses, é um subtipo também? Todas as pessoas estão propensas à dengue hemorrágica? Por que ela tem esse nome? Na verdade, é um termo que até o Ministério da Saúde está adotando, que é diferente, né? Não está se falando mais em parte de dengue hemorrágica, mas dengue com gravidade, né? Existe agora uma mudança do protocolo, tá? Mas ocorre essa dengue com gravidade, que as pessoas entendem hoje como dengue hemorrágica, através de uma reinfecção por um outro sorotipo da dengue. Ou seja, você pegou dengue 1 este ano, o ano que vem, né? Vamos lá, você é novamente infectado por um outro sorotipo, aí você pode ter uma gravidade, porque o seu corpo não vai reconhecer aquele outro sorotipo, que você fica imune.
Você não Entendi. pega a dengue mais quando você pega um sorotipo. Ou seja, Ulisses, a gente poderia dizer que eu posso pegar 4 vezes a dengue, então? 4 vezes na vida você pode pegar dengue. E depois, como tem 4 sorotipos, eu tendo anticorpos para os 4, teoricamente eu estaria protegido. Isso mesmo. Tá? Imunizado, digamos assim. Isso. E aí, Ulisses, uma pergunta. Então, por exemplo, eu contraí dengue, eu posso ter de novo. Aí vamos supor que eu tomei a vacina. A vacina é para os 4 subtipos? É para os 4 sorotipos. E cada sorotipo ela vai ter uma taxa ali de proteção. Tem que lembrar isso, né? Então, para cada... Transformar a vacina em uma autoimunidade, né? Isso. Para cada sorotipo ela vai ter ali uma porcentagem de proteção. E aí, falando já um pouquinho das vacinas, as vacinas, elas têm quanto de sucesso? Você tem essa estatística de viragem, né, sorológica? Ainda não, mas a gente sabe que o único sorotipo que não foi testado, né, porque não tinha uma transmissão tão alta, foi o sorotipo 4. Mas sabe-se que ela funciona para os 4 sorotipos. Tá ótimo. A gente vai falar mais à frente sobre vacina. Então, Ulisses, retomando a importância do mosquito na transmissão da dengue, né? O que você recomenda? Onde que você, que trabalha tanto tempo nesse controle, né, do vetor, onde que você fala assim, ó, isso dá sucesso, isso é importante nesse controle? Então as pessoas precisam ter uma noção do que é que nós criamos o mosquito na nossa casa. E nas casas habitadas, o mosquito está associado ao nosso hábito, ele está associado ao nosso estilo de vida. O Ulisses falou por quê? Por que, Ulisses? Por causa que tem a ver com o ciclo, né, da vida dele. Com o ciclo da vida dele. Ele tem um ciclo de vida de até 30 dias. Né? E ele precisa do sangue humano para maturar os ovos. E né? é só a fêmea que pica, né? Tanto a fêmea quanto o macho, elas podem se alimentar de soluções açucaradas de plantas. Eles precisam de carboidratos também. A seiva da planta. Isso, mas só a fêmea pica a partir do momento que ela é copulada pelo macho, que ela precisa de proteína para maturar os ovos dela. O Ulisses falou que ela fica voraz, né? Ela fica voraz. Para picar o ser humano porque ela precisa do sangue. É isso mesmo, ela pode picar qualquer vertebrado, mas ela prefere o ser humano, que nós não somos cobertos, né, de pelos, né? É mais fácil picar, nós estamos em abundância e ele está do nosso lado, ele nasce do nosso lado, né? A gente entendia que as construções, que nem a nossa casa, a gente não pode associar o Aedes aegypti com lixo, né? Porque o Aedes aegypti ele está nascendo em ambientes onde que não tem lixo. Está nascendo na calha, está nascendo no prato de planta, na piscina, está nascendo na caixa d'água, num vaso sanitário em desuso, num ralo aberto, né? Então são vários tipos de situações dentro do imóvel, associado ao imóvel, que ele pode criar. Aí existem outras coisas, né? Dentro do quintal, um brinquedo de criança, um saco plástico, um balde, uma garrafa PET, tudo aquilo que pode acumular água, o mosquito ele vai se apropriar para botar seus ovos. Então vejam que interessante, né? O mosquito vive entre nós, né? Tem que acabar com essa história de achar que é em ambiente sujo, abandonado. O Ulisses estava até falando, né, Ulisses? É mais frequente você achar mosquitos aonde é habitado e não nas casas desabitadas, né? Porque é lá que está um ser humano e que transmite para o Aedes, para o mosquito, e também aonde ele se reproduz, né? Então, e aí, falando ainda então nas nossas residências, né, Ulisses, a gente estava conversando aqui a questão dos depositórios, né? Então você já falou, e aí eu vou te fazer algumas perguntas. Vale a pena colocar a água lá, o cloro na piscina, a areia nos pratinhos? O que é mais eficiente, né? A gente entende que é mais eficiente eliminar situações, que nem a areia no prato não funciona. De plantas, né? Não funciona, tem que tirar o prato, elimina o prato, porque você vai estar eliminando situações de risco. Com relação ao cloro em piscina, precisa fazer o tratamento correto,
né? Não só por causa também da proliferação do mosquito, mas também para o ser humano nadar. A gente precisa saber que precisa ter um pH correto, né? Precisa ter higienização dessa água, né? E o cloro na água evapora, pessoal. Então você tem que repor de acordo com a especificação do fabricante, não é isso? Cada rótulo vai ter a sua especificação, né? Quanto tempo eu preciso aplicar e qual a quantidade de cloro que eu tenho que colocar nessa água. Então cada fabricante vai falar isso. Então o Ulisses falou, né, pessoal, sobre acabar com os depositórios de água. Até ele estava explicando, né, Ulisses, que a fêmea deposita ali os ovos, né, nem dentro da água, nas proximidades, e aí depois de alguns dias entra em contato com a água, né, o ser humano abastece a sua plantinha, rega a sua plantinha, o pratinho enche de água, e aí está feita lá o ambiente para reprodução, né, para desenvolvimento dos ovos, não é isso? É isso mesmo que ocorre. O que mais que a gente fala de eficiência no controle ao mosquito, né? O Ulisses estava comentando conosco sobre a utilização também de evitar o contato, tanto das pessoas doentes, que essas pessoas são as que transmitem a dengue para as fêmeas que não têm a dengue, né? E então os doentes precisam ser isolados e usarem repelentes ao mosquito, né? Com a doença ativa. E ele também estava falando de afastar o mosquito dos locais onde dormimos, onde vivemos. E aí ele falou de um equipamento muito barato, e vale a pena citar aqui, que são aquelas cortinas nas portas, né? Onde nós passamos, né, Ulisses, que eram aquelas cortinas, como que você chama, de tiras, né? Tiras de pano ou de plástico. Elas causam um bloqueio físico, né? Para o mosquito, o mais eficiente é o bloqueio físico. Legal. E as telas, né? Os véus, né? Nas janelas, né? Hoje a gente tem formas baratas. Ele estava explicando com dutos, né? Com velcro. E aí você coloca a tela nas janelas, né? Isso é muito eficaz. Achei bastante interessante da cortina de tira, que a gente vê muito no interior e nos sítios, né? Não deve ser à toa que eles usam isso na cortina, né, Luiz? É extremamente eficaz para moscas e mosquitos. Legal, bacana. E aí eu queria te perguntar agora, falando do tratamento dos doentes, né? Tratamento dos sintomas. É sempre importante procurar um serviço médico, Luiz? Sempre. Nunca tomar medicamento por conta própria, porque pode agravar a doença. Você tem que ter essa orientação médica, porque ele vai dar toda a prescrição que você precisa fazer. Porque hoje não existe um medicamento que você vai lá e combata a dengue, né? Hoje a pessoa precisa de uma hidratação grande, né? Ela precisa tomar bastante água, às vezes ela vai precisar tomar soro, mas isso é tudo com indicação médica. Sempre procurar orientação médica, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa para receber essas informações, né? Que a gente não pode tratar a doença como uma doença do cotidiano do brasileiro, porque não é. Então a gente precisa procurar sim essas orientações de profissionais da saúde competentes para poder cuidar da sua saúde. E outra coisa é com relação também, né, a esse cuidado que pessoas suscetíveis com doenças crônicas, né, Ulisses, elas podem ter formas mais graves, né, da dengue, né? Pode ter a forma mais grave. E a gente sabe que um período mais grave é a partir do 5º dia, principalmente se apresentar dor abdominal. Aí precisa procurar urgente os serviços de saúde. Ok, muito bom, muito bom. Falando da questão aí do tratamento, né? As pessoas falam muito sobre a prevenção com a utilização das vacinas, né? Como que está isso, Luiz? Dá um panorama geral para a gente, né? A nossa região recebeu vacina, a região metropolitana de Campinas recebeu vacina do Ministério da Saúde, né? Mas só para a faixa etária ainda dos 10 a 14 anos. Né? Isso é uma determinação do Ministério da Saúde, devido à gravidade da internação nesta faixa etária. E por enquanto não tem uma previsão para aumentar essa faixa etária da vacinação, mas pode ser que com o avanço da produção de vacinas e também as normas técnicas e o olhar profissional do pessoal do Ministério possa indicar para outras faixas etárias. É uma vacina que ela tem uma dose inicial e um reforço, não é isso, Luiz? Isso, é um reforço, mas vale lembrar que a vacina ela vai ser importante, ela vai ser um braço muito importante para não ter gravidades,
não ter internação e, consequentemente, óbitos. Mas a gente tem que lembrar que ainda existe a Zika vírus, o Zika, a chikungunya e outras arboviroses, que são mais de 100 arboviroses que o mosquito Aedes aegypti pode transmitir, que não está no meio urbano. A febre amarela também, né? A febre amarela também. Então a gente precisa lembrar que a vacina ela vai ser importante, mas ela não vai ser o único método de controle das arboviroses. A gente não pode só pensar na dengue, porque existem outras circulando por aí, que são gravíssimas também. Então a gente precisa entender isso. Qual o período de imunidade que a vacina confere? Vamos dizer que a pessoa ela desenvolveu os anticorpos, né? Quanto tempo ela tem uma revacinação, Luiz? Vai ter uma revacinação, mas a gente não tem ainda informações técnicas prolongadas, né? Saber até quantos anos você vai ter que ter um reforço daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então a gente vai ter que aguardar ainda essa resposta, né? Técnica de imunidade das pessoas, né? Com o longo dos anos, né? Algumas pessoas perguntam, né, sobre a vacina na rede particular. Ela foi disponibilizada, mas a gente tem informações que a fabricante vendeu todas as doses, né, para o sistema público. O governo federal brasileiro comprou todas as doses. Acho que até uma ação interessante para ter uma maior cobertura e também para você não segmentar que quem paga tem a vacina, né? Mas outros fabricantes estão desenvolvendo, né? O Ulisses até falou que até o próprio Instituto Butantan, né, que ficou muito famoso na época do Covid, também já está em fase final de aprovação, então muito provavelmente vai aumentar. O que é importante dizer, né, Ulisses, a gente estava comentando aqui, que a opção pela faixa etária dos 10 aos 14 anos não é porque essa é a faixa etária de maior risco, né? Até se a gente pegar, a gente estava falando sobre letalidade, os idosos, né, a terceira idade, ela é muito acometida por formas graves da dengue e terminando de forma fatal, né? E ela não recebe a vacina no momento por uma estratégia populacional, né? Agora, é importante a todas as faixas etárias, a quem vive em centros urbanos, né, ficarem atentas, né? Não significa que essa é a faixa etária mais acometida, é que estrategicamente se optou pela quantidade de vacinas, né, Luiz? É isso mesmo, e lembrar, né, que quando a gente pega a dengue, a gente fica imune para aquele sorotipo, né? A vacina, ela está sendo da mesma forma, né? Só que a gente não sabe ainda se um dia vai precisar de um reforço, se vai aparecer novos sorotipos. Então, tudo é possível nesse cenário microbiológico que existe no nosso planeta, né? E agora, lembrando que a forma mais eficaz de prevenção é eliminar o criador. Se não tem criador, não tem mosquito voando, não tem transmissão de dengue. Então, essa é a forma mais eficiente de não ter casos de dengue, é eliminar o criador. Coisa básica, 10 minutos que você destina na sua semana ali para visualizar o seu ambiente, a sua casa, conhecer o seu espaço de verdade, saber se ali possui um criador, possui alguma forma que o mosquito vai depositar seus ovos, elimina. Isso que o Ulisses falou é muito interessante. Eu mesmo vou contar particularmente. Eu ia preparar esse vídeo, né? E fui andar na minha casa no final de semana. Não tomo um susto que tinha um carrinho do meu filho que estava no quintal. E o carrinho tem um assento plástico, e esse assento plástico estava furado. Quando eu abri o assento plástico, embaixo, Luiz, lotado de larva do mosquito, lá boiando numa água que estava ali parada, né? Então, num brinquedo de criança, no meu quintal, eu achei, né? E toma cuidado com o pratinho, a gente já tirou os pratinhos, mas acho que isso é muito interessante, né, Luiz? Você fazer uma visita dentro da sua casa e ver onde é possível, né, Luiz? Sim, porque a gente tem que entender o seguinte, o controle de saúde pública, a prefeitura não pode ser responsável por tudo. Você tem o seu ambiente particular. A prefeitura ela é responsável de passar as orientações corretas, de ensinar e que as pessoas reproduzam aquilo que a gente tem do conhecimento técnico. Mas quem que mora naquela casa? Não sou eu, não é ninguém dos nossos agentes. Então, quem tem que fazer a prevenção são os moradores, né? A gente não consegue estar 24 horas na mesma localidade, dando a mesma orientação, fazendo a mesma vistoria. As pessoas precisam entender que
elas fazem parte desse processo importante de prevenção. É elas que vão colocar, na verdade, a mão na massa, né, para eliminar o criador nas suas casas. O que o controle da dengue faz? Orientação, tratamento e formas de adequação ou autuação, que também tem pessoas que são teimosas e a gente precisa entrar com processos administrativos de multa, né, de legislação, para que a gente consiga preservar a saúde pública, né, do coletivo. Então a gente precisa entender o seguinte: quem que faz parte desse processo? Todo mundo. Interessante. Essas visitas na sua própria residência são muito importantes, né, Luiz? Extremamente importante. E a dengue é uma coisa básica. Você entende que o mosquito ele vai se colocar os ovos na parede do recipiente, com água ou não. Não vai colocar na água, né? Mas ele coloca na parede. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que pode acumular água vai ter um problema. O mosquito vai colocar seus ovos. Então, eu estava comentando algumas cafeteiras chiques, né? Eu já encontrei larva nos depósitos de água na cafeteira. Eu já encontrei atrás de bandejas de geladeira, já encontrei em ralos. E geralmente, o foco de infestação está entre 5 a 6 metros de distância. Quando as pessoas ligam, né? Falam, tem mosquito na minha casa. Eu vou, né? Na verdade, eu oriento primeiro, né? Falo, procurou na sua casa? A pessoa fala, eu vi tudo, não achei. A hora que eu faço, eu vou encontrar. E a experiência própria. Toda vez que eu vou, eu encontro. É na própria casa da pessoa. Eu fiz exatamente isso em casa. Eu fui atrás de ver onde eu posso ter depósito de água que eu não conheço. Um outro local que você falou é embaixo da bandeja da geladeira. Verdade, eu achei, acredito. Eu vi que, caramba, eu puxei. É uma bandeja que tem embaixo, né? Isso. Que coleta resíduos de água. E tava cheio de água. Degelo, assim. Né? Isso tinha uns 2 dedos de água. Muito interessante. Então, assim, vistoriem, pessoal. Anda, né, pela sua residência e vê o que é possível. Principalmente se você está temendo mosquito, né? Se você está vendo pernilongo. Pode ser muito provável que seja da sua própria casa. Isso é fato. Muito bom. E o uso de repelentes pessoais? Extremamente importante, principalmente as pessoas que estão com dengue, né? Para bloquear ela, de um mosquito picar ela e se infectar, né? E passar dengue para outras pessoas, né? Seria até um ato amoroso dessa pessoa, né? Para proteger outros cidadãos. Agora, o repelente, ele é eficaz, mas tem que ser liberado pela Anvisa, né? Reconhecido pela Anvisa, e seguir todos os protocolos da embalagem. Ali vai dar reaplicação, né, Ulisses? De reaplicação, vai ter todas as recomendações de como é que você tem que usar. Mas repelentes que são liberados pela Anvisa, esses sim são testados. Isso porque o Ulisses está falando de 2 coisas, pessoal. A eficiência, né? Porque às vezes a gente estava comentando aqui sobre citronela, sobre pó de café, que eu já ouvi também falar, canela. Nada disso tem comprovação, né? O que a gente sabe são as substâncias liberadas pela Anvisa, então a gente fala de caridino, DET, né? Então tem essa liberação, que são comprovadamente eficazes. E a outra questão, que eu acho mais grave ainda, é o risco de doenças dermatológicas alérgicas. Você vai com algum produto, né, que pode te desenvolver alergia, também é um problema de saúde. Ou queimar no sol, né? A pele queimar no sol. Exato, quem vai à exposição solar, né? Então aí pode se queimar, ter uma queimadura química grave. Muito bom. Mas eles são eficazes, né, Luiz? Os repelentes são eficazes. A gente falou também sobre a questão de roupas, né? O Luiz falou que certas roupas, elas atraem mais o mosquito, né? Então, quais roupas que menos atraem, Luiz, e que mais atrai? O que mais atrai é roupa escura. O mosquito ele vai se apropriar de tudo aquilo que é escuro. Ele gosta de ficar num ambiente escuro. Menos luz. Menos luz e menos ventilação. Tá. Então, e se você tiver com uma roupa escura nessas localidades, ele vai procurar pousar em você. Tá. Então, porque ele se camufla. O Aedes aegypti, ele não é que nem o pernilongo comum. A gente fala que o pernilongo comum é bobo. Ele para em qualquer lugar. Para num ambiente claro, branco, né, parede, então você sabe que é um pernilongo. O Aedes aegypti não, ele se esconde. Então ele vai pousar em você, que está com uma roupa escura, você vai atrair ele vai ficar em você. Aí se a fêmea estiver no momento de picar, ela vai acabar te picando ali. Tá e com roupas compridas, né?
Isso, ele falou também, né? Roupas compridas e não adianta ser tecido muito fino, porque lá a área, o órgão que ele usa para picar, que ela usa para picar, né? Pode atravessar o tecido muito fino, né? Isso. E o interessante trazer uma informação interessante para vocês, é que a faixa, o sexo mais acometido, na verdade, é o sexo feminino. Por quê? Do ser humano? Do ser humano. É mesmo? Por quê? Porque utiliza mais saia, sandália, né? Então vestidos, e o mosquito gosta de picar membros que estejam em repouso. Então se você está sentado, você está exposto com as pernas, com os pés, é onde que o mosquito vai mais picar. O homem já usa mais calça, tênis, sapato, então e fica com a parte do membro aqui, parte de cima, né, os membros superiores, fica em movimento, então o mosquito não vai procurar pousar aqui. Ele vai pousar aonde está descoberto e está parado, o membro em repouso. Verdade, olha que interessante. Muito bom, né? Por isso que eu ouço muito dizer de mesas de restaurantes, da nossa cozinha, né? Porque você fica ali, geralmente, mais à vontade quanto a roupas, descalço, né? A mesa embaixo é escura, não tem tanta ventilação, né? É muito comum você tomar picada na hora das refeições, né? Embaixo das mesas, então fiquem atentos. Ok, acho que a gente deu um bate-papo aqui muito dinâmico. Eu queria agradecer, Ulisses, pela sua atenção conosco. Acho que a gente está com uma série de informações que as pessoas aí vão poder levar e disseminar essas informações, né? Muitos locais que ainda, apesar do inverno, chovem diariamente, né? A chuva todo dia, então os depósitos aí de água são renovados diariamente, né? Muito obrigado, viu, Ulisses? Eu que agradeço a oportunidade de fazer um lembrete para as pessoas novamente, né? Que as pessoas vejam a sua casa 10 minutos por semana. Se for viajar, procure informações no site da Vigilância em Saúde do município que está indo viajar. Na localidade que ficar hospedado, faça uma vistoria e cobre daquele gerente do estabelecimento que retire recipientes com água parada ou com larva, né? Utilize repelente e faça essa prevenção também onde que você for. E se sair, elimine situações que podem acumular água na sua casa. Muito bom. O Ulisses falou, por fim, aí, de algo muito importante. Um movimento de cuidado consigo mesmo, na sua casa e com o próximo, né, Ulisses? É um ato de amor mesmo, porque essa vigilância. Você vê uma vez por semana, dá uma andada na sua casa e vê onde você tem chance de ter depósito de água que favorece a reprodução do mosquito. Muito obrigado, Ulisses. Eu que agradeço a oportunidade.